Fala galera do canal do meu Timão, João novamente na área. Hoje, diferente dos pedidos de vocês, às vezes quando o Corinthians vai bem, quando algum jogador vai bem, vocês pedem: Joe, analise esse cara, Joe, né? Faz análise desse cara, faz análise do time. Hoje vocês pediram a minha opinião sobre São Paulo e Corinthians, e é para isso que eu vim aqui nesse vídeo. Falar o que eu acho do jogo, o que eu achei do jogo, o que eu acho do trabalho do Silvinho, enfim. Vamos falar muitas coisas aqui nesse vídeo, mas antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu like, isso ajuda muito o meu trabalho, ajuda muito o canal do meu Timão, e comenta aí o que você achou de São Paulo e Corinthians. Agora, não tem mais conversa? Já tô puto mesmo? Vamos pro vídeo. Bom, galera, São Paulo e Corinthians começam em estágios diferentes nessa partida, né? Não digo sobre classificação, onde o Corinthians está lá em sexto, no G6, o São Paulo brigando ali, né, para sair daquela zona de rebaixamento, não que esteja, mas está ainda assombrando ali, né, o time de São Paulo, não vencia 6 jogos, enfim. E aí acontece que o São Paulo entra ali como um time que parece que está lá no G6 e o Corinthians entra como um time totalmente desligado. O começo de jogo já condicionou muito o que foi a partida. Não só o gol logo do São Paulo, o gol cedo, mas o gol impedido ali por milímetros, onde a zaga do Corinthians parou. Teve um lance aos 4 minutos, não sei se foi exatamente nos 4 minutos, mas o Corinthians tem uma falta no meio campo, o Corinthians já começa a fazer cera para bater com o jogo 0-0. Então, assim, o Corinthians entrou muito, mas muito desligado, e o São Paulo entrou ali nos 220, tanto que o Rogério Ceni, né, falou muito sobre manter a intensidade, e aí o São Paulo faz 1-0, um erro que eu acho muito mais coletivo. O primeiro erro que eu achei nesse gol do São Paulo foi a falta da troca de posição entre o Du e o GP. O GP ele tá muito afastado do Reinaldo e o Du estava mais próximo, então o Du poderia subir ali no Reinaldo, né, e o GP entrar por dentro, mas não. O Du manteve a posição para manter a linha de 4 ali bem conservada, bem próxima, e esperou o GP chegar no Reinaldo. Enquanto isso, o Reinaldo estava com muito espaço para fazer o cruzamento, e aí que entra mais um erro coletivo, né? Primeiro, Dudu não ter cortado aquela bola. Segundo, do João Vitor de não ter cortado a bola. E terceiro, de o Gil não ter feito o balanço defensivo tão rápido. E aí o Caleri, né, com seus méritos também, fez o gol, 1-0 São Paulo, no momento em que o Corinthians já parecia estar totalmente desligado. Mais uma vez, isso não é um problema que aconteceu contra o São Paulo, foi assim contra o Sport, foi assim contra o Fluminense. O Corinthians começando seus jogos muito, muito abaixo, né, na questão da intensidade, e aí o adversário, o São Paulo no caso, né, conseguiu fazer o gol. E aí, claro, um gol condiciona toda a partida. O gol muda totalmente o jogo, e foi aí que o Corinthians precisou correr atrás do prejuízo. Mas eu pergunto, cara, por que entrar tão desligado? E aí eu já não consigo dizer se isso é um problema do elenco, se isso é um problema do Silvinho, se isso é um problema da parte física, mas um time do tamanho do Corinthians, num clássico, em nenhum jogo na verdade, mas principalmente num clássico, no majestoso, não pode entrar tão desligado. Mas esse não foi o principal problema. O principal problema foi no decorrer do jogo, essa marcação tão lenta. E aí, essa imagem que está aparecendo para vocês aí, né, uma foto, um gif, não sei o que o editor vai colocar, do Renato Augusto pedindo para o Corinthians subir um pouco mais as linhas. Cara, o São Paulo estava muito confortável na partida, e aí que entra. Cara, 61% de posse de bola, foi um momento que teve esse índice para o São Paulo, 61-39, e mesmo assim o São Paulo tinha mais desarmes do que o Corinthians. O Corinthians conseguia ao mesmo tempo ter menos a bola e menos desarmes. E aí esses números eles já começam a mostrar o que foi o jogo. O São Paulo que é agressivo, um São Paulo querendo resultado, um São Paulo a fim de vencer. É claro que o fator torcida, enfim, muda, mas o Corinthians não pode jogar de uma maneira como jogou. A marcação, o Corinthians totalmente espaçado na marcação. São Paulo, cara, teve um lance aos 43 minutos do segundo tempo, se eu não me engano, se eu não estiver errado, que foi um lance que quase o Pablo fez o gol, depois o bandeirinha apitou o impedimento. Cara, foi um lance que começou lá do Thiago Volpe e até o toque do Pablo, o São Paulo conseguia dar mais de 2 toques na bola. Ou seja, os caras conseguiam dominar o espaço e dar um passo para frente. O Corinthians não fazia uma marcação-pressão, o Corinthians não conseguia fazer uma pressão, nem que fosse alta, mas pelo menos no setor da bola.
ao que o Tite falava muito sobre essa marcação. O Corinthians de 2012, o Corinthians de 2015 não era um time que marcava tão alto, mas fazia pressão na bola. Era um time que fazia uma pressão compacta com a bola, né? E aí, o que o Corinthians fez ontem foi uma marcação totalmente espaçada. Assim, cara, parecia um distanciamento social, né, que a gente precisou fazer. E o São Paulo tinha muito tempo para dominar, passar, dominar, passar, dominar, finalizar. E aí acontece que, claro que essa postura do Corinthians, ela deixa a desejar, deixa o torcedor chateado. E talvez o momento que o Corinthians mais inflou na partida foi o momento de briga, onde o Duqueiroz ele fez uma jogadaça, e aí o Lisieiro dá um empurrão na cara dele, e o João Vitor chega ali empurrando o Lisieiro, jogando ele no chão. E foi talvez o momento que o Corinthians mais inflou na partida, mas não tinha uma pressão, não tinha uma vibração. Não tô falando, tá, galera, que essa parte foi determinante, porque, claro, existe a parte tática, a parte técnica, mas isso entra na parte tática. Uma marcação tão distante, por quê? Por que deixar Lisieiro toda vez pegar na bola, dando um domínio a mais? Toda vez Igor Gomes e Gabriel Sara tendo espaço para pensar o jogo. Benítez, Reinaldo fazer o cruzamento. Então, cara, são coisas que infelizmente, né, elas acabam, como a gente pode dizer, sendo resumida depois em falta de raça, falta de vontade. Mas o principal é porque uma marcação tão assim, tão atrás. E aí o Renato, que é o treinador do Corinthians em campo, ele pede para o Corinthians subir naquela imagem para, cara, compactar. O meio tá muito afastado da zaga e o meio tá muito afastado do ataque. As distâncias entre as linhas são enormes. O São Paulo tá gostando do jogo. O Corinthians não faz uma pressão ali no setor da bola, principalmente, né? Já que não vai fazer uma pressão alta, como eu falei, pelo menos uma pressão no setor da bola. E aí, o Corinthians muito atrás, né? E aí, o São Paulo, mesmo com o resultado, gostava muito da partida. É verdade que o Corinthians chegou nos minutos finais ali, né? Com cruzamento e casquinha, quase um gol do Jô ali, numa jogada bem trabalhada. Foi, acho que, uma das melhores jogadas do Corinthians. Na verdade, a única bem trabalhada, né? Que foi uma virada de jogo rápido do Renato pro Mosquito, que partiu para cima do mano a mano, chutou a bola de Jô, o Jô quase fez o gol. Mas, assim, muito pouco para o Corinthians, muito pouco para o Majestoso. Então, realmente, né, a gente tem que assumir. O São Paulo mereceu vencer e muito por essa intensidade no começo, marcar em cima. Mas, para mim, o que mais me deixou puto nessa partida, o principal ponto que eu falei, cara, não dá, não chega, não quero mais assistir esse jogo, foi quando o Mantuan entrou e o Silvinho colocou ele por dentro para manter o 4-1-4-1. Sim, o Mantuan que joga de avançado ou de ponta esquerda, né? O Silvinho, para manter o 4-1-4-1, botou o menino numa posição que ele nunca jogou na vida. E aí eu te pergunto, cara, é difícil meter um 4-4-2, botar o Mantuan do lado do Jô? Além de que o Mantuan só entra em barca furada, né? Ficou quase um ano sem jogar, só entrou em 2 jogos agora, em 2 derrotas, faltando 3 minutos. Então, você ser tão inflexível ao ponto de colocar jogadores da base até em posições que eles nunca jogaram para manter uma estrutura tática, cara, para mim isso não existe. Desculpa, mas para mim isso não existe. Tem que se adaptar ao jogo muitas vezes, tem que se adaptar ao que as características do jogador. Então, realmente, assim, foi o momento que o ápice ali da minha raiva durante o jogo foi esse, quando o Mantuan entrou para jogar por dentro num 4-1-4-1. Tanto é que as imagens, elas foram bem nítidas do Roger Guedes pedindo para trocar de posição com o moleque, e aí o Roger troca com o Mantuan, e ali, é claro, já não tinha mais tático, o Roger já estava doido para encostar na bola e fazer chuveirinho, e acontece que o reflexo, né, o resultado foi 1-0 São Paulo. Como eu falei, cara, merecido, teve os méritos do São Paulo, também muito demérito do Corinthians. Eu achei que o Renato, assim, foi o jogador, cara, tentou de tudo, além de ser um treinador em campo, né, com a bola, foi diferenciado, deu aquele passe pro Juliano, onde o Juliano não conseguiu fazer o gol, escorregou. Cantígio também muito abaixo, principalmente com a bola, né? Sem a bola ele liderou em todas as estatísticas defensivas, mas com a bola, poucos passes, pouco postou na bola, pouco virou o jogo. Então, além desses erros do Silvinho, né, que no meu ponto de vista são erros,
Alguns erros também de erros técnicos, né? Como eu falei, do Juliano errando ali o domínio, o Mantuan escorregando, enfim, um passinho um passe, né, do João Vitor que ele deu errado ali na saída de bola, o Cantillo se escondendo. Então, o Adson também, né, driblando mal, assim como o GP, foi uma partida onde os dois não foram bem. Mas, cara, principalmente eu acho que fica por esse jogo aí os erros táticos, né? Manter esse 4-1-4-1 para mim foi o ápice, cara. Não mudou. Ele não mudou o 4-1-4-1 desde que ele chegou. Ele usou Gabriel e Rony, isso que eu falo de as características e contra o que ele pede em alguns momentos. Ele manteve por grande parte do tempo Gabriel e Rony jogando um 4-1-4-1, esses caras por dentro. E, cara, o Gabriel e o Rony não são o que o Renato e o Juliano são, assim como o Mantuano é. Então, cara, falta um pouquinho mais de flexibilidade em alguns outros sistemas. Pô, bota um 4-4-2, um 4-2-4, mas não, sempre tem que ser o 4-1-4-1. E aí fica difícil. Eu não tô aqui pedindo cabeça de treinador, porque meu papel não é esse, tá, galera? Meu papel é dar minha opinião, e a minha opinião é que o trabalho do Silvinho é sim ruim, e aqui, claro, por ética, né? Eu não consigo pedir cabeça de treinador, não consigo fazer análise de outros treinadores enquanto nós temos um treinador. E foi assim com o Mancini, foi assim também com até mesmo o Coelho, com o Thiago Nunes. Então, eu não vou fazer essas análises por enquanto o Silvinho estiver empregado, por ética, mas fica aqui minha opinião. O trabalho do Silvinho tem que melhorar muito, muito mesmo. Então, vamos torcer para que o trabalho melhore, porque precisa melhorar muito para o Corinthians atingir esse status aí. Valeu, fiel, um desabafo, uma opinião que vocês pediram. Tamo junto, valeu, vai Corinthians, é nóis.